Tio Warriors ou Os Selvagens da Noite, como foi intitulado aqui no Brasil, é um grande clássico do início dos anos 70. O filme foi dirigido por Walter Hill e baseado no livro de mesmo nome escrito por Sol Ulrich. Tio Warriors, Os Selvagens da Noite é ambientado em uma Nova York tomada por gangues de rua, no início dos anos 80. O líder da maior gangue da cidade, a Gramercy Riffs, declara uma trégua e convoca uma reunião geral no Bronx, com a intenção de unir todas as gangues para a dominação da cidade. No entanto, durante o seu pronunciamento, Cyrus é brutalmente assassinado por Luther, líder da Rogues. Um membro da gangue Warriors, do distante bairro de Coney Island, testemunha seu ato e é visto por ele. Para salvar a própria pele, Luther imediatamente acusa Warriors de assassinar Cyrus, fazendo com que a Gramercy Riffs os persigam por toda a cidade, após anunciarem numa estação de rádio que querem todos os Warriors, vivos ou mortos. Assim começa a luta da Warriors pela sobrevivência, correndo pela noite, tentando chegar ao seu território, lutando contra todas as gangues e contra a polícia, que agora os procuram. Como todo clássico, por trás das câmeras deste filmão se escondem muitos segredos e curiosidades. Abaixo você poderá conferir tudo. As filmagens começaram em 26 de junho de 1978 e sua estreia ocorreu no dia 9 de fevereiro de 1979. O longa fez tanto sucesso que as filas para assisti-lo no cinema se estendiam por quarteirões. Tio Warriors se tornou o filme número 1 naquele final de semana, apesar de haver outros 6 filmes em cartaz. A primeira cena do filme foi gravada em Coney Island e retratava a tarde anterior à reunião de Cyrus. Na cena está Cleon, interpretado por Dorsey Urid, conversando com seus companheiros de gangue, explicando por que ele os escolheu e quais serão suas funções durante a expedição. Cleon também é visto conversando com sua namorada, Lincoln, interpretada por Pamela Poitier, que diz ter um mau pressentimento sobre a ida do namorado até o Bronx. Os produtores cortaram essa parte, afirmando que a única cena que mostraria a luz do dia deveria ser no final da película, depois de uma noite de terror. Assista às cenas cortadas do longa. O diretor Walter Hill, inicialmente, queria que a gangue Warriors fosse formada inteiramente por pessoas negras, mas os produtores não aceitaram a ideia. O diretor, originalmente, queria uma mulher porto-riquenha para interpretar Mercy. Nessa época, Deborah Van Valkenburg, que é norte-americana, havia se apresentado na Broadway, no revival de Air. Isso a levou a obter um agente que ficou sabendo das audições para Tio Warriors. Ela teve que audicionar muitas vezes para conseguir o papel e o afirmou, eventualmente, que escolheu Deborah porque ela não era a escolha óbvia e queria alguém não muito famoso. Walter Hill chegou a considerar que o filme tivesse o subtítulo Somewhere in the Future em algum lugar no futuro, em tradução livre, mas desistiu de usá-lo. No Brasil, Tio Warriors foi intitulado Os Selvagens da Noite, foi dublado pelos estúdios Network e já foi exibido pela extinta Rede 21. O logo utilizado na parte traseira do colete dos membros da Warriors foi inspirado em uma moto construída em uma prisão californiana, por membro da Hells Angels que estava preso. A imagem foi divulgada na revista Rolling Stone na época. A gravação de uma das cenas com a gangue Orphans teve que ser interrompida por causa de uma perseguição policial. A maioria das cenas gravadas em locações abertas foram acompanhadas por uma série de curiosos e fãs. Mesmo quando as filmagens duravam cerca de 3 horas no frio congelante, eles continuavam lá. As gangues que estrelaram o longa são T-Baseball Furies, T-Boppers, T-Bully Avenue Runners, T-Destroyers, T-Electric Eliminators, T-Gladiators, T-Gramercy Riffs, T-Ats, T-Hurricanes, T-Jones State Boys, T-Litzies, T-Moon Runners, T-Orphans, T-Panzers, T-Punks, T-Rogues, T-Saracens, T-Satans Motors, T-Savage Uns, T-Turnbua.c.s, T-Van Cortland Rangers e T-Warriors. Walter Hill e Frank Marshall eram fãs de esporte e criaram várias gangues com essa temática. A T-Baseball Furies surgiu da paixão que Hill sentia por baseball e pela banda Kiss. O grupo também foi inspirado por uma gangue da vida real chamada Second Base, que usavam jaquetas colegiais nos anos 70. Há uma referência a essa gangue no filme, na cena em que DJ explica como os Warriors conseguiram passar pela segunda base Mad It Past Second Base, no original. A Litzies era a gangue favorita de Walter Hill e, embora não existissem gangues formadas somente por mulheres em Nova York na época, isso foi visto como um aceno para o futuro.
Craig Baxley decidiu tratar esta gangue como qualquer outra e fazer com que as mulheres lutassem contra a Warriors como qualquer outra gangue no filme. Durante as gravações, o elenco que compunha a gangue Turnbull.C.S. resolveu fazer um lanche rápido em uma hamburgueria da região. Como estavam no meio de seu trabalho, os atores não se preocuparam em tirar o figurino para ir até lá. Quando as pessoas os viram, fugiram com medo de serem atacadas. 1000 figurantes e extras estavam presentes na cena da grande reunião. A maioria veio de Riverside Park Drive, sendo muitas gangues da vida real que transformaram suas próprias cores em figurinos. Isso tornou o filme ainda mais autêntico. Para filmar o caos que se segue após Cyrus ser baleado, os figurantes e extras foram aconselhados a formar filas de anéis concêntricos, que corriam em direções opostas umas às outras. Esse movimento não apenas garantiu todo o diferencial da cena, como facilitou a dinâmica para os extras que não sabiam muito sobre o cinema, já que eles apenas precisavam seguir o cara em sua frente. No roteiro original, Fox, Thomas G. Whites, era o interesse amoroso de Mercy, Deborah Van Valkenburg, mas o diretor não gostou da química entre os dois atores. Por isso o papel de interesse amoroso foi transferido para Swan, Michelle Beck. O Cadillac usado pela Rogues, na verdade, não tinha assentos. Davi Patrick Kelly teve que improvisar, sentando em algumas caixas de maçã. Foi que ele improvisou a famosa frase Warriors, come out and play, após Valterio relatar que a cena precisava de algo mais. O diretor perguntou para Kelly se ele poderia cantar ou improvisar algo, desde que tivesse a palavra Warriors no meio. Kelly lembrou da maneira como seu vizinho costumava cantar David. David. E baseou sua cena naquilo que, segundo ele, era a coisa mais apavorante que conseguia se lembrar. O tilintar das garrafas de vidro nas mãos de Luther também foi ideia do ator. Assista a cena. Os caminhões usados para a produção do foram protegidos por uma gangue verdadeira chamada Team Mongrels, por $500 ao dia. The Homicides era a gangue verdadeira de Coney Island. Por causa deles, a produção teve que modificar as cores do figurino da Warriors, pois eles não permitiriam que gangues, mesmo na ficção, vestissem as cores do seu território. A luta entre a Warriors e a Punks foi a única cena filmada em um set propositalmente designado para isso. O set foi construído no Astoria Studios, Long Island, e a luta levou 5 dias para ser filmada, 11 horas por dia. Valterio gostava de ter uma sequência em câmera lenta nas suas cenas de luta e, neste caso, tal cena ocorre quando o último punk é arremessado por Swan através de uma das portas dos sanitários. Swan, originalmente, seria sequestrado por uma gangue de homossexuais sadomasoquistas, chamada Tidingos, cuja característica principal era andar pelas ruas com cães das raças Doberman e Pinschers. Porém esta cena foi excluída do roteiro final. O presidente Ronald Reagan era um grande fã do filme e, certa vez, telefonou para o ator principal, Michael Beck, para dizer que assistiu ao filme em Camp David, a casa de campo dos presidentes do ZOA, e gostou muito do que viu. Filmar nos túneis do metrô foi algo bastante difícil. O que mais atrapalhou a equipe foi encontrar ratos gigantes nos bastidores e ter que trabalhar debaixo de uma camada de 1,5 polegadas de pó de aço preto, criado pelas rodas dos trens. As únicas fatalidades relatadas durante as filmagens foram 2 e aconteceram com Deborah Van Valkenburg, que se machucou em 2 ocasiões. A primeira foi numa cena no metrô, onde ela está atuando com o dublê do ator Thomas G. Whites. Enquanto corriam de mãos dadas, a atriz caiu e quebrou seu pulso porque o ator não soltou sua mão. Devido a isso, mais tarde, ela aparece vestindo um casaco que esconde os pulsos. O segundo aconteceu quando Michelle Beck acidentalmente atingiu o rosto de Deborah com um taco, durante a cena em que ele briga com a polícia no metrô. Ela foi levada às pressas para o hospital às 3 horas da manhã, levou pontos e ainda tem a cicatriz até hoje. Robert De Niro foi convidado para interpretar um membro da gangue Cowboy, mas não aceitou o convite. Embora não tenha ficado verdadeiramente claro no filme, Cleon realmente foi morto. James Remar ganhou o papel de Ajax depois de mostrar seu envolvimento com a leitura do roteiro feito em um banco do parque, o mesmo usado na cena da reunião. Isso chamou a atenção do diretor e dos produtores do longa, que o escolheram para interpretar o personagem. Thomas Whites abandonou as filmagens quando ainda estavam na metade e foi substituído por um dublê de corpo que, durante uma briga com a polícia, foi jogado nos trilhos e atropelado pelo trem. A substituição fica evidente ao assistir o filme, pois o substituto tenta claramente esconder o rosto.
Whites pediu, ainda, que seu nome fosse retirado dos créditos do longa. O pedido foi atendido. De acordo com o produtor executivo Frank Marshall, um membro de uma gangue real foi contratado para interpretar Cyrus, porém, no dia da gravação, ele não apareceu e nunca mais se ouviu falar dele. De acordo com o ator Michael Beck, por outro lado, Rogério foi o escolhido desde o início para o papel. Sendo assim, essa história ainda permanece um mistério. No roteiro original do filme, Cleon é morto pela gangue Gramercy Riffs, Cochise é morto pela Tibazi Balfouris, Ajax é pego pela polícia, Vermin é morto pela Litsis, e Swan é raptado pelos Dingoes. Isso deixa apenas 4 guerreiros na batalha com a Punks. Swan, no entanto, reaparece em Coney Island para a luta final, após a Riffs descobrir a verdade sobre quem matou Cyrus. O papel de Swan foi oferecido ao ator Tony Danza antes do diretor descobrir Michael Beck. Danza escolheu atuar na série televisa Taxi 1978, em vez de ser o líder da Warriors. Michael Beck foi descoberto por Walter graças à atriz Sigourney Weaver. Hill estava sondando Sigourney para um papel em The Warriors e resolveu avaliar seu desempenho durante as gravações do filme independente Madman 1978, em Israel. Beck co-estrelou o longa com Sigourney e deixou Hill muito impressionado com a sua performance. O diretor convidou-o para os testes de elenco e lhe oficializou no papel de Swan na primeira audição. Um jogo de videogame foi lançado em 2005 pela empresa Rockstar Games. O personagem de Paul Greco, líder da Orphans, não tem nome no filme e todos os jornais da época ou programas de televisão se referiam ao ator como órfão ou órfão líder. No entanto, o nome real de seu personagem é Sully, e foi revelado no jogo The Warriors. Os personagens Cleon, Dorsey Wade, e Vermin, Terry Michos, já foram membros da gangue Destroyers. Isso não é mostrado no filme, mas o jogo mostra esse enredo e histórias dos membros da gangue antes de formarem Warriors. Na cena final, os membros da Warriors foram aconselhados a simplesmente caminhar pela costa de Coney Island por um certo tempo. Quando os atores retornaram ao lugar onde o elenco estava, trouxeram consigo um buquê com 12 rosas vermelhas para presentear Deborah Van Valkenburg. Ela se lembra com carinho deste momento até hoje.